Feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês, irmãos? Tudo bem? É muito bom estar com vocês nessas horas sagradas, no aniversário da criação, entre os adoradores de Jeová, o grande e eterno Deus, imortal, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu em seu estado perfeito, nem é capaz de ver. A Ele seja a honra e o poder eterno. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro do Apocalipse, capítulo 7. Como nós estamos começando uma série de exposições sobre os eventos finais da história, que começa agora pela manhã e se prolonga até o final da tarde, então eu vou começar nessa manhã estudando com os irmãos o capítulo 7 do Apocalipse, que fala sobre a obra do selamento e os 144 mil selados no tempo do fim. Esse é um dos capítulos mais enigmáticos do livro. Eu gostaria de começar esta manhã refletindo com os irmãos sobre o significado deste capítulo. Pode ser? Apocalipse capítulo 7, então. A partir do verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, e era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém? Antes de nós refletirmos diretamente sobre o texto que acabamos de ler, vamos pensar um pouco sobre o livro em que esta passagem está inserida. O livro do Apocalipse, o último livro das Sagradas Escrituras. Quando nós falamos que o Apocalipse é o último livro das Sagradas Escrituras, nós estamos afirmando que ele é o último na ordem canônica. Ele foi colocado no cânon bíblico, no fechamento do livro. Mas ele não é o último na ordem cronológica a ser escrito. Nós sabemos que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 96 da era cristã, no primeiro século da era cristã. Mas João, o escritor do livro, depois que saiu da ilha de Pátimos, quando foi livre de sua prisão em Pátimos, ele voltou ainda para Éfeso para cuidar das pequenas comunidades cristãs que ele fundara ali, e ali ainda escreveu a primeira, a segunda, a terceira epístola que leva o seu nome, e no final de sua vida, por volta de 117 anos domini, ele escreveu o último, esse sim, o último de fato, na ordem cronológica, o evangelho que leva o seu nome, o 4º evangelho, que nós chamamos de o Evangelho de João, o Evangelho segundo João. Este sim foi o último livro a ser escrito na ordem cronológica. Mas o Apocalipse foi colocado como sendo o último na ordem do cânon sagrado, porque ele trata das últimas coisas. Então ele está mais dentro de uma sequência temática do que cronológica. A mesma coisa acontece com o Gênesis, que não foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito.
Nós sabemos que o livro do patriarca Jó foi escrito primeiro do que o Gênesis, sabemos que o Êxodo foi escrito primeiro do que o Gênesis, mas o Gênesis foi colocado em primeiro lugar, por qual motivo? Porque trata das primeiras coisas, das origens, da história dos patriarcas e assim por diante. Por isso foi colocado como sendo o primeiro do cânon sagrado. Voltando então a falar sobre o livro do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro na ordem canônica, embora não tenha sido o último livro cronologicamente a ser escrito. Ok? Claro esse ponto? Okay. Um outro detalhe interessante é que o livro do Apocalipse, ele foi escrito com linguagem profética. É literatura profética, que deve ser lido e interpretado conforme o seu gênero literário. Nós temos aqui linguagem profética, linguagem apocalíptica, que usa símbolos proféticos. E nós, como intérpretes, temos que decifrar, decodificar os símbolos, para entender as realidades históricas que se encontram por trás da simbologia. Ok? Não se lê o Apocalipse como se lê uma crônica, como se lê uma narrativa histórica, ou um texto com uma maior literalidade. O livro do Apocalipse deve ser decifrado em seu conteúdo simbólico, simbólico profético. Ok? Claro esse ponto também. Um detalhe interessante que só recentemente os especialistas têm compreendido é que o transfundo literário do livro é o Antigo Testamento. João utiliza o Antigo Testamento fartamente. Mas se você ler todo o livro do Apocalipse, você não irá ver João citar diretamente nenhuma passagem do Antigo Testamento. Por exemplo, Mateus, quando escreve o seu livro, aqui e ali ele diz: assim falou o Senhor por boca de Jeremias. Aí cita o texto do profeta Jeremias, ipsis verbum, do modo como aparece no texto. Assim falou o Senhor por boca de Isaías. Aí cita o texto de Isaías, literalmente. João, no Apocalipse, nunca faz isso. Ele nunca cita diretamente o Antigo Testamento. Mas usando programas sofisticados de computador, especialistas recentemente tentaram detectar a linguagem grega que João usou ao escrever o livro, procurando, rastreando as passagens da Bíblia grega, a Septuaginta que predominava na época, o Antigo Testamento, para ver quantas vezes João faz alusão ao Antigo Testamento. E eles descobriram que mesmo que João não cite diretamente o Antigo Testamento, ele se refere a personagens, cidades, eventos do Antigo Testamento pelo menos 600 vezes. Quando lemos o Apocalipse, na realidade é uma espécie de colcha de retalhos, de imagens, de quadros fotogênicos tirados, extraídos do Antigo Testamento, embora nunca citados diretamente. E aí os especialistas entenderam por que nós temos dificuldades em compreender o último livro da Bíblia. Porque não estamos familiarizados com o Antigo Testamento, que é o transfundo literário, o contexto de onde João extraiu os símbolos e as figuras para compor o seu livro. Se nós tivéssemos maior familiaridade com o Antigo Testamento, nós teríamos uma compreensão mais ampla, mais aprofundada do último livro das Escrituras. Sem o estudo do livro de Daniel, das visões de Ezequiel, das passagens messiânicas no livro de Isaías, nós não podemos compreender certas passagens do último livro das Escrituras. Então, quanto maior nossa familiaridade com os eventos da história salvífica do Antigo Testamento, maior será a nossa compreensão do livro do Apocalipse, o último livro das Sagradas Escrituras. Dada essa introdução, vamos procurar compreender agora a visão do capítulo 7 do livro. Eu sei que a maioria das pessoas tem um interesse imediato em saber quem são os 144 mil e o que esse número representa. Se é um número literal
referente ao número de pessoas que serão salvas exatamente no tempo do fim, ou se é um número figurativo, simbólico, profético. Eu vou deixar os comentários sobre a questão do número em si para o final, se nós tivermos ainda tempo. Eu quero se concentrar com os irmãos na visão em si. O que João viu aqui? Vamos recapitular a visão em si. O que João viu aqui? Primeiro, ele viu 4 e o que é que eles estavam fazendo? Ele viu 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, fazendo o quê? Segurando os 4 ventos. E o que esses ventos fariam se não fossem contidos? Muito bem. A esses anjos foi conferida a autoridade para ferir e danificar a terra, o mar e as árvores. E as suas armas destruidoras são os ventos que eles contêm. Então, eles mantêm seguros os 4 ventos para que nenhum vento sopre sobre a terra, trazendo destruição aos seres humanos, até que uma obra de selamento seja concluída, até que a obra de assinalamento seja realizada. E quem é que realiza a obra de selamento dentro da visão? Um 5º anjo aparece, vindo do lado do sol nascente, trazendo em sua mão o quê? O selo do Deus vivo. E ele pede para que os 4 anjos que seguram os ventos destruidores ainda contenham os ventos, até que ele ponha na fronte dos servos de Deus o selo do Deus vivo. Porém, depois que a obra do selamento se completa, é dada autoridade a esses anjos para ferir e danificar a terra, o mar e as árvores. Ok? Não é essa a visão? Muito bem. Então, aqui nós podemos levantar uma primeira pergunta, um primeiro questionamento. Quando se dá esta obra de assinalamento sobre os servos de Deus? Preste bem atenção à pergunta. Quando, dentro da história profética, onde nós situaríamos este acontecimento que João contemplou em visão simbólica? Quando ocorre a obra do selamento do povo de Deus? Isso é obra do passado? É algo que está ocorrendo no presente, em nossa geração? Ou é algo ainda futuro? Os teólogos preteristas, que seguem a escola preterista de interpretação profética, como os teólogos católicos romanos, defendem que esta obra de selamento ocorreu na época de João, lá no passado distante, na época do escritor do livro, lá no 1º século, dentro do antigo Império Romano. Por isso são chamados de preteristas, hein? Para eles, a maior parte das profecias já atingiram o seu cumprimento no passado distante. Nós, adventistas, seguimos a escola de interpretação historicista. Para nós, os eventos proféticos se cumprem ao longo da história, desde a época do escritor até a segunda vinda de Cristo, até o tempo final, até o tempo do fim. Mas como é que nós aqui situaríamos esta visão? Quando ocorre essa obra do selamento? Está ocorrendo hoje ou é algo ainda futuro? Quem acha que é obra do passado, levante a mão. Quem acha que é obra do presente, levante a mão. Quem acha que é obra futura, levante a mão. Agora, quem acha que nem é passado, presente e futuro, pode levantar a mão. Os 4 levantaram a mão, 3 aqui desse lado. Para nós entendermos quando se dará a obra do selamento, nós precisaríamos entender o contexto da passagem. E em que contexto isso está inserido? Se nós lermos o capítulo anterior,
capítulo 6, nós iremos perceber que o capítulo 6 fala sobre um assunto muito interessante. Qual é o assunto? No capítulo 6. Verifique por vocês mesmos nas Escrituras. Fala sobre a abertura dos selos. Quantos selos são ao todo? 7 selos, não é isso? Mas se você ler todo o capítulo 6, você só vai encontrar aqui a abertura de 6 dos 7 selos. Notaram isso aí? Onde é que está a abertura do 7º selo? No capítulo 8, verso 1. Não é isso? Ou seja, o capítulo 7 que estamos investigando agora, que fala sobre a obra do selamento, está inserido entre o 6º selo e o 7º e último selo apocalíptico. Perceberam isso? Quem notou isso na estrutura aqui? A obra do selamento se dá em algum momento entre a abertura do 6º selo e a abertura do 7º e último selo. Todos nós sabemos que a abertura do 7º selo coincide com o tempo do fim, coincide com a própria segunda vinda de Cristo. Quando o texto diz que há silêncio no céu por volta de meia hora profética, nós entendemos que ali se refere à segunda vinda de Cristo, o fim desse sistema de coisas. Ou seja, a obra do selamento do capítulo 7 deve estar situada em algum momento histórico entre a abertura do 6º selo e a própria volta de Cristo no momento final da história. Sim ou não? E de que fala o 6º selo? Vejam comigo o capítulo 6, a partir do verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de crina, e a lua toda como sangue. Esses eventos já se cumpriram na história? Do ponto de vista tradicional adventista, esses eventos já se cumpriram na história? O grande terremoto, o escurecimento do sol e da lua, já se cumpriram, sim ou não? Então, podemos dizer que alguns eventos, pelo menos alguns eventos do 6º selo já tiveram lugar. O 7º selo ainda não foi aberto. Então, nós que aqui estamos dentro do período do 6º selo apocalíptico. Sim ou não? Aguardando a abertura do 7º e último selo, com a chegada de Cristo pela segunda vez a este mundo. Continuando a leitura do texto do 6º selo, verso 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Esse evento já se cumpriu? Terremoto já se cumpriu, escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Ainda dentro do 6º selo, verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Este evento já se cumpriu? O céu, vou ler de novo, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Já se cumpriu esse evento? Esse evento vai se cumprir num momento muito próximo da segunda vinda de Cristo. É um dos sinais da própria presença, da própria chegada de Cristo a esse mundo. Verso 15. E os reis da terra, os grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres, se esconderam aonde? Nas cavernas e penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro.
porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Veja, é fácil perceber que alguns eventos do sexto selo já tiveram seu lugar na história recente. E outros eventos, ainda dentro do mesmo período histórico profético, dentro do sexto selo, não tiveram ainda seu cumprimento histórico. Claro esse ponto? Nós que aqui estamos, vivemos em uma fase da história profética que nós chamamos no livro do Apocalipse de o sexto selo, em que alguns eventos descritos já se cumpriram e outros ainda estão por vir. Quais são os eventos ainda por vir dentro do período histórico do sexto selo? O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, montes e ilhas são removidos do seu lugar, e os ímpios, no mais abjeto terror, fogem para as cavernas e penhascos dos montes, para se esconder da face de quem? Quem lembra o que é que diz o texto? Daquele que se assenta no trono. Quem é este? Jesus não. Eles procuram se esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O Cordeiro é quem? Deus o Filho, Jesus Cristo, o segundo membro da divindade. E quem é aquele que se assenta no trono? Quem leu aí o capítulo 4 do Apocalipse, a visão do trono de Deus, aparece ali um ser glorioso sentado no trono, com um livro na mão direita, selado com 7 selos. E esse livro é entregue ao Cordeiro, o Filho, Jesus Cristo. Quem é o que está sentado sobre o trono? Deus o Pai. Então veja que os ímpios, naquele dia, fogem para as cavernas e penhascos dos montes, clamam à natureza, seu Deus, para que caia sobre eles, para se esconder da face de quem? Daquele que se assenta no trono, Deus o Pai, e da ira do Cordeiro, Deus o Filho, porque chegou o dia da ira deles. Deles quem? Do Pai e do Filho. E a pergunta com a qual termina o capítulo é: quem poderá sobreviver? Quem poderá manter-se de pé? Quem poderá subsistir? Quem poderá suster-se naquele dia da ira de Deus e do Cordeiro? Notem que o sexto selo apocalíptico nos leva até o limite da história humana. Já momentos antes da abertura do sétimo, com a chegada de Cristo a este mundo. Notem que o capítulo termina com uma pergunta que fica reverberando, aparentemente sem resposta. Qual é a pergunta com a qual termina o capítulo 6? Quem poderá, quem vai suportar no grande dia da ira deles? Quem irá manter-se de pé? O que João está colocando aqui é que no dia da ira, os ímpios que fogem para as cavernas e penhascos dos montes serão destruídos na batalha do Armagedon, a última batalha a ser deflagrada entre o bem e o mal, mas alguns irão sobreviver. Por isso a pergunta: no dia da ira, quem irá subsistir? Quem irá passar incólume pela provação, pelo momento da angústia e chegar vivo do outro lado? Essa é a pergunta que ele levanta. E antes que ele descreva a abertura do sétimo e último selo, ele pretende responder a essa pergunta aonde? No capítulo 7, que na realidade é um parêntese entre o sexto e o sétimo selo apocalíptico. Todo o capítulo 7 do Apocalipse foi escrito para responder à pergunta que ficou no ar no final do capítulo 6. Ele poderia já descrever aqui a abertura do sétimo selo. Mas antes que ele fale sobre o fim definitivo, ele procura no capítulo 7 responder a pergunta que ficou no ar, sem resposta, no final do capítulo 6.
Todo o capítulo 7 foi escrito para responder quem vai sobreviver no grande dia da ira. E aí eu pergunto para os irmãos, conforme o capítulo 7, quem vai sobreviver no grande dia da ira? Somente aqueles que tiverem em sua fronte a marca, o selo da proteção divina. Sem o selo, sem a marca, sem o selo de Deus na fronte, não tem como escapar quando os ventos da destruição começarem a realizar a sua obra destruidora nesse planeta. Quando os ímpios fogem para as cavernas e penhascos dos montes e perguntam quem irá sobreviver, de imediato João dá a resposta: ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, provenientes de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós poderíamos, de modo direto, dizer o seguinte: quem vai estar de pé no dia da segunda vinda? A resposta: somente os que tiverem o selo divino de proteção em sua fronte. Quem são? A visão diz que são os 144 mil. Esses são os selados. Esse é um ponto que deve ser compreendido. Já estão se questionando se o número aí é literal, se é simbólico, se é esse número mesmo. Segura um pouquinho aí. Agora estamos querendo responder aquela primeira pergunta: quando se dará a obra do selamento? À luz do contexto, pergunto para os irmãos: é obra do passado, do presente ou do futuro? Para que serve o selo aqui? O selo é colocado apenas naqueles que irão sobreviver ao dia da ira. Portanto, as pessoas que estão morrendo não recebem esse selo aqui. Porque a pergunta é: quem vai sobreviver? E a resposta é: os que tiverem o selo de Deus na fronte. Então, o selo é colocado como uma marca de proteção para que a pessoa sobreviva à angústia final. Em outras palavras, os selados são aqueles que estarão vivos, que permanecerão de pé no dia da segunda vinda. Quando o Senhor vier a esse mundo para ferir os moradores da terra, Ele irá preservar o seu remanescente, irá protegê-los da morte, colocando sobre eles uma marca de identificação e proteção. Quem me acompanhou até aqui, para que eu possa prosseguir? Levanta a mão aí. 2 pessoas só? Ok. Se nós estamos familiarizados com o Antigo Testamento, nós iremos perceber um padrão interessante. Quando Deus estava para destruir uma cidade na antiguidade, uma cidade ímpia, quando Ele estava para derramar o seu justo juízo e punição sobre uma cidade ímpia, Ele não destruía todo mundo indiscriminadamente. O que é que Ele fazia antes? Como? Ele protegia os seus antes de derramar os juízos destruidores sobre os ímpios. E geralmente Ele colocava sobre os seus uma marca, um sinal de identificação. Isso nos lembra quais episódios do Antigo Testamento? A morte dos primogênitos durante a 10ª praga derramada sobre o Egito. O que ocorreu ali? Deus estava para punir os egípcios por suas iniquidades, e naquela noite Ele iria ferir os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até o animal. E aí Ele pediu para que o seu povo, o israelita penitente, fiel, colocasse um sinal na porta de suas casas, para que quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito, não atingisse aquela família. Vamos ver o relato deste episódio em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei
na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Veja agora o mais importante, o verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deus estava para derramar pragas destruidoras sobre a terra do Egito, culminando com a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Ele estava para executar justo juízo sobre a cidade ímpia, sobre a nação ímpia da antiguidade. Mas ele não faz indiscriminadamente. Ele separa o remanescente. Quem irá sobreviver no dia da ira? É a pergunta. Quem sobreviveu naquele dia? Somente os que tinham sinal de proteção. Sim ou não? Quem não tinha o sinal de proteção sobreviveu naquele dia? Foi atingido pelas pragas, não é? O que é que João está fazendo lá no Apocalipse? Ele está se baseando neste evento que ocorreu numa escala étnica e local, lá no Egito, e está ampliando para a escala cósmica e universal, para o que vai ocorrer na terra inteira, quando o Senhor vier para punir os pecados dos homens. Quando o Senhor vier para punir os pecados da humanidade em sua totalidade, ele vai primeiro colocar um sinal de proteção sobre os seus, para serem protegidos da hora da angústia e não serem feridos pelas pragas destruidoras, quando os anjos, a quem foi dada autoridade para ferir e danificar a terra, estiverem para libertar os ventos desenfreados das destruições que virão sobre o mundo. Compreenderam a correlação? Sim ou não? Ocorreu um outro evento também mencionado no Antigo Testamento, em que Deus estava para destruir uma cidade ímpia, e ele separou o seu povo com um sinal. Quem lembra qual foi o evento? Em Sodoma e Gomorra também ele fez, mas tem um evento que está muito mais próximo de Apocalipse 7. Ezequiel capítulo 9, abra sua Bíblia. Ezequiel 9. Qual a cidade que Deus estava para castigar por seus pecados? Qual era a cidade? O seu próprio povo, o povo do antigo pacto, que havia rompido a aliança com Deus, e agora Deus estava para puni-los por causa de suas iniquidades. Jerusalém do antigo pacto. Nós sabemos que isso se cumpriu historicamente quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, levou o povo para o cativeiro, e os deportados judeus lá na Babilônia serviram ao rei da Babilônia por 70 anos, durante o período do exílio babilônico. Mas no plano espiritual, Ezequiel viu algo diferente. Veja como foi que Ezequiel viu a punição divina sobre Jerusalém rebelde. Veja se isso se assemelha ou não à visão de João no capítulo 7. Verso 1. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens, na realidade eram anjos, a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem, vestido de linho, com um estojo de escrivão preso à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze no santuário. Na visão de Ezequiel, no plano espiritual, Deus comissiona 6 anjos, com armas destruidoras na mão, na função de executores da cidade. E esses anjos vão a Jerusalém, até o santuário, com suas armas destruidoras. Para fazer o quê?
para derramar juízo sobre Jerusalém rebelde. Só que entre eles tem um anjo com algo diferente, com um estojo de escrivão preso à cintura. O que é que esse anjo fará? Verso 3: a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Veja que o próprio Deus agora se ausenta do santuário, para que a punição caia sobre a cidade rebelde. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrivão à cintura, dizendo: veja o que Deus diz para esse anjo assinalador. Olha o que Deus fala para ele: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal, o quê? A testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ou seja, marca com um sinal na testa aqueles servos penitentes e fiéis que clamam, que gemem, que choram por causa dos pecados que são cometidos, aqueles que são verdadeiramente arrependidos de seus pecados. Verso 5: aos outros disse: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Quem percebeu a semelhança com a visão de João no capítulo 7? Quem percebeu? Uma pessoa, duas, três. A interação com o público aqui é um pouquinho lenta, né? Veja que coisa interessante aqui. João está utilizando um evento que ocorreu no passado, no Antigo Testamento, lá em Jerusalém, e está ampliando isso para a escala cósmica. Assim como Deus, quando estava para destruir Jerusalém rebelde, comissionou anjos para assinalar os seus servos, quando ele estiver para destruir a humanidade por seus pecados, ele colocará, por meio de seu ministério de anjos, um sinal de proteção sobre o seu povo, para protegê-lo da hora da angústia. Isso já nos leva a responder agora duas questões. Quando se dará a obra do selamento no Apocalipse? No tempo do fim, quando estiver chegando o grande dia da ira, quando Deus estiver para entrar em nossa realidade uma segunda vez, para ferir os moradores da terra, porque suas iniquidades atingiram os céus. Segundo, quem serão os selados? Aqueles que irão sobreviver à batalha do Armagedon, quando Deus derramar as pragas destruidoras sobre esse planeta. As 7 últimas pragas da ira divina, preparado sem mistura de misericórdia para os ímpios. Quando o texto diz que os anjos seguram os ventos, na realidade são as 7 últimas pragas da ira divina que estão prestes a cair sobre o mundo mau. E essas pragas não irão atingir indiscriminadamente as pessoas. Alguns não serão atingidos por elas. Quem? Aqueles que têm na fronte o selo, a marca da proteção divina. A pergunta que João faz lá no final do capítulo, quem irá sobreviver no dia da ira, é agora respondida. Quem vai sobreviver são os que têm o selo de Deus na fronte. Como foram os sobreviventes na antiga Jerusalém e lá no antigo Egito. Entendida a lógica da coisa? Sim ou não? Ok. Então agora nós chegamos a um ponto interessante, que é saber por que esses selados são os 144 mil. Existe no mundo evangélico uma teoria que diz o seguinte, que esses selados é um grupo de elite de Deus. Que quando o Senhor voltar a segunda vez, ele vai encontrar um monte de salvos, além dos selados, que é o seu grupo de elite. Alguns adventistas também defendem essa tese. Faz sentido? Lá no Antigo Egito, além dos que tinham o sinal, o sangue nas portas, tinha um outro grupo? Ou eles foram os únicos que sobreviveram? Que sobreviveram às pragas? Lá na antiga Jerusalém, além dos que tinham o selo na fronte, tinha um outro grupo que sobreviveu? Não.
Na realidade, ninguém sobrevive se não tiver o sinal. A condição para a sobrevivência no tempo do fim é a marca de Deus na fronte. Todo adventista deveria clamar dia e noite para que Deus coloque sobre sua fronte o seu selo. Porque sem o selo, ninguém irá sobreviver às 7 últimas pragas da ira divina e à batalha do Armagedon. Então não há dois grupos aqui. Primeira coisa que os irmãos precisam colocar isso em mente. Não existe os selados e mais um outro grupo que vai estar vivo naquele dia. Claro que virão os ressuscitados, mas esses experimentaram a morte. Nós estamos falando sobre aqueles que não experimentarão a morte, porque a pergunta é quem vai sobreviver. Então não faz sentido falar sobre os mortos, hein? O que estamos procurando aqui é saber quem é os sobreviventes. E só existe um grupo, os que têm o selo de Deus na fronte. Sem a marca, ninguém sobrevive no tempo do fim. Ok? Compreendido esse ponto? Claro? João diz que só vai receber o selo os 144 mil israelitas verdadeiros que estarão de pé naquele dia. Agora, como foi que João chegou a esse número? Se vocês lerem o restante do capítulo 7, não temos tempo aqui, mas se lerem com cuidado em casa, ele vai formar o número, tomando 12 mil pessoas de cada uma das 12 tribos. Lembre-se que quando o Novo Testamento fala de Israel, não é necessariamente uma referência a Israel étnico, ao Israel literal, aos filhos de Abraão, no sentido literal do termo. Quando o Novo Testamento fala de Israel, em geral, ele está se referindo ao quê? Ao Israel espiritual, o novo Israel de Deus. E quem são os israelitas nesse sentido espiritual do termo? Paulo diz que o judeu não é aquele que é circuncidado segundo a carne, mas aquele que é circuncidado no coração, segundo o Espírito. Paulo diz que os da fé é que são verdadeiros descendentes de Abraão, verdadeiros israelitas. Então, o conceito de Israel no Novo Testamento transcende as fronteiras étnicas e locais. Então, os 144 mil provenientes das tribos de Israel deve ser entendido aqui como provenientes de todas as nações do mundo, porque Israel aqui é o Israel espiritual que se acha espalhado por todas as nações da terra. Na época de João, Israel ainda existia como uma entidade nacional, na época que João escreveu o livro do Apocalipse. Existiam as 12 tribos de Israel. As 10 tribos foram levadas para o cativeiro assírio centenas de anos antes de João escrever o Apocalipse. E as 2 tribos do sul tinham sido levadas para o cativeiro babilônico. As 10 tribos do norte se miscigenaram com outros povos, de modo que não havia como delimitar fronteiras étnicas. Como é que ele consegue, então, 10 mil de cada uma das tribos, que nem sequer mais existem? É claro que João está utilizando uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica para descrever o Israel espiritual, e não um Israel literal. Ok? Como é que ele chegou a esse número? Ele está usando como base de cálculo o número 12. E no Apocalipse, os números também são simbólicos. Por exemplo, o número 7 no livro do Apocalipse representa o quê? Todo mundo sabe disso, né? O número 3 representa o quê no Apocalipse? É o número da divindade. O número 4 é o número da humanidade, ou dos 4 cantos do mundo, plenitude geográfica. E o número 12 no livro do Apocalipse representa o quê? O número 12 representa o povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Pacto. O povo de Deus no Antigo Testamento é representado pelo número 12 por causa de quê? Das 12 tribos dos filhos de Israel. E o povo de Deus no Novo Pacto, na Nova Aliança, também é representado pelo número 12 por causa de quê? Dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que foi que João fez aqui?
como João está falando sobre o povo de Deus, os selados, e um povo especial, porque é aquele que vai estar de pé para a chegada de Cristo a esse mundo, é a última geração de santos vivos sobre a terra. É os santos dos últimos dias, não a igreja lá, os santos dos últimos dias, que vai estar naquele dia de pé. Como João está falando de um grupo especial, e é o povo de Deus, da plenitude dos tempos, ele utiliza o número 12 aqui, como um símbolo do povo de Deus. Então ele multiplica 12 por 12, Antigo e Novo Pacto, e multiplica por 1000, que é número de plenitude. E aí ele encontra o número 144.000. Mas é um número estritamente simbólico, nós podemos perceber isso em outras passagens. Veja, por exemplo, as medidas da cidade santa em Apocalipse 21, como é muito semelhante. Apocalipse 21, verso 12, quando ele descreve a cidade santa, ele diz assim: tinha grande e alta muralha, 21, verso 12, 12 portas, olha o número aí, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Quais são os nomes que estão inscritos nas portas? Os nomes das tribos dos filhos de Israel, antigo pacto. Continuando, 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, fala das 12 portas, agora os 12 fundamentos, e estavam sobre estes, o quê? Os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, povo de Deus do novo pacto. E aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Preste atenção aos números agora. Mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e qual era o número? Qual era o número? 144 côvados. Estão percebendo que são os mesmos números que ele usou para compor o número dos 144.000? Sempre que João, no Apocalipse, se refere diretamente ao povo de Deus, o número 12 ou múltiplos de 12 são utilizados simbolicamente para representá-lo. Por isso que a maioria esmagadora dos intérpretes adventistas acreditam que o número é um símbolo. Como tudo no capítulo 7 é um símbolo. Não existem 4 anjos literais em 4 cantos de uma terra quadrada, literalmente, segurando ventos literais. Nem existe um 5º anjo literal com um selo literal na mão, colocando uma marca literal sobre um Israel literal. Tudo isso são símbolos proféticos que nós precisamos decodificar para entender as realidades históricas por trás dos símbolos. Recentemente, os especialistas descobriram um padrão muito interessante no livro do Apocalipse. João utiliza uma técnica literária, prometo que eu já termino. João utiliza uma técnica literária muito interessante, que os especialistas chamam de ouvir e vir. Como assim? Se você ler atentamente as visões do livro, elas estão estruturadas dessa forma. João ouve uma coisa, depois ele se volta para ver, e ele vê outra coisa. Na realidade, a mesma coisa com uma simbologia diferente. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. No capítulo 1 do livro, João está no dia do Senhor, no sábado, orando em espírito. E ouviu atrás dele o quê? Uma voz como de trombeta. Quando ele se volta para ver, ele vê alguém tocando trombeta? O que é que ele vê? Ele vê Cristo glorificado, vestido como um sacerdote, andando entre os castiçais de ouro. No capítulo 5 do livro, João estava chorando porque ninguém era digno de abrir o livro com os 7 selos. E ele ouviu um dos anciãos dizer, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir o livro. Quando ele se volta para ver, ele vê um leão, ele vê um cordeiro como que tivesse sido morto diante do trono. Então note que ele escuta algo figurativo, se volta para ver, e outra figura é usada para se referir ao mesmo
objeto da visão. No capítulo 19, um anjo diz para ele: vem, mostrar-te-ei a noiva do cordeiro. O que foi que ele ouviu? Mostrar-te-ei a noiva do cordeiro. Quando ele se volta para ver, ele vê a cidade santa descendo do céu, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo, que é a noiva do cordeiro, mas com uma linguagem diferente. No capítulo 17, um anjo diz para ele: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. Quando ele é transportado para o deserto, ele vê uma mulher montada sobre uma besta. Estão percebendo o padrão? Ouvi e vi. A mesma coisa acontece no capítulo 7. João não viu 144 mil pessoas seladas. Ele o quê? Ouviu o número 144 mil. Mas quando ele se volta para ver, o que é que ele contempla? Quem lembra? Só olhar o verso 9, capítulo 7, verso 9. Depois disso, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Olha a pergunta lá no final do capítulo 6. Quem vai ficar de pé? João ouviu o número dos selados. Quantos? 144 mil, ou seja, era um número quantificável, podia ser contado. De onde? De todas as tribos de Israel. Quando ele se volta para ver, uma multidão que não se podia contar, de toda nação, tribo, língua e povo, de pé diante do trono. Então agora ele responde a pergunta: quem vai manter-se de pé? Historicamente, nós adventistas defendíamos, inclusive o comentário bíblico adventista, que é da década de 50, defendia também a tese de que os 144 mil eram um grupo, os que estariam vivos, e a grande multidão, que não se podia contar, era um outro grupo, os que iriam ressuscitar na volta de Cristo, os que passaram pela morte. Hoje, a maioria dos estudos dos pesquisadores da Andrews e outras universidades adventistas apontam numa nova direção. Quando eles entenderam a estrutura literária do livro, o padrão ouvi e vi, eles descobriram que os 144 mil, o número que ele ouviu, representa exatamente a mesma coisa que ele viu, a grande multidão inumerável que não se podia contar. O que João está mostrando para nós é que simbolicamente é 144 mil, mas literalmente é o quê? Uma multidão inumerável de toda tribo, língua, povo e nação. Na parte da tarde, eu vou falar sobre o outro lado, que é o decreto dominical, que é a marca da besta, já que pela manhã eu falei sobre a marca e o selo de Deus. Os irmãos que quiserem, puderem, porque nem sempre é o nosso querer, né? Querer e poder são os dois elementos conjugados que precisam existir. Venham à tarde para nós podermos nos aprofundar mais nessa questão. Mas aqui fica um ponto claro para nós. A obra do selamento é a obra do tempo do fim. A obra do selamento é uma obra de proteção para o momento de angústia. E os que receberão o selo são os únicos que irão sobreviver, simbolicamente chamados de 144 mil, mas representam uma grande multidão de toda nação, tribo, língua e povo. Queira Deus que naquele dia, cada um de nós que aqui está, possa fazer parte desse grupo. Porque se nós não estivermos nesse grupo, nós estaremos no grupo mencionado no final do capítulo 6, que foge no mais abjeto terror para cavernas e penhascos dos montes, para se esconder da face de Deus e de Cristo. Mas naquele dia, nós não vamos nos esconder da face de Deus e de Cristo. Não. Naquele dia nós diremos: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Em breve, os céus que vocês veem não verão mais. Se enrolará como um pergaminho quando se enrola. E o Senhor em labaredas de fogo descerá sobre a nuvem, marchando triunfantemente como um vencedor. Seus cabelos longos, brancos e anelados caídos sobre os ombros, e na cabeça uma coroa, não mais uma coroa de espinhos a desfigurar a sagrada fronte, mas uma coroa de honra e glória, ornamentando a santa cabeça. Na mão a foice afiada para a colheita final,
na outra uma trombeta de prata para chamar os mortos da tumba fria para a vida eterna. De que lado nós estaremos naquele dia? Queira Deus, do lado daqueles que fazem tremular a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, proclamando às nações que ele em breve voltará. Dias maus virão, busque refúgio enquanto se pode achar, invoque o seu nome enquanto está perto, porque naquele dia quem invocar o nome do Senhor será salvo. Amém.